olha eu, Dan Vitoriano aqui com Luiz Leardini. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, essa dupla, e agora a Cadri aqui também. Eu sou um super convidado, mas vamos conversar um pouquinho. Bora, e Dri, bem-vinda novamente. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo. Isso aí. Para aprender mais. Isso aí. É. Temos convidados hoje, vai ser mais diferente a nossa sempre conversa. dinâmico, né? Quando tem um convidado. Então Exatamente. E temos também o nosso pessoal do chat que tá chegando aqui. Galera que tá chegando no chat aqui no YouTube, dê um alô aqui. Fala se vocês estão ouvindo a gente bem, de onde vocês são, se vocês são da área de internet, de programação, né? Quero saber de onde vocês são e o que vocês estão aqui procurando. Quem é daqui é Dev 40+, porque hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a nossa jornada com JavaScript, vamos falar de internet e JavaScript. Mas também vamos falar sobre recrutamento e seleção. Temos aqui um especialista em LinkedIn, um especialista em ensino superior, psicólogo. Vai ter muita surpresa aqui, vai ter muito assunto bacana aqui. Mas, Lê, eu sou super amigo do Lê, já quem já acompanha eu, me acompanhei por alguns outros lugares aí, já viu a gente fazendo algumas coisas junto, até TikTok tem aí, né? Mas eu quero falar com a Drica primeiro sobre a sua semana de estudos de JavaScript, tá? Esse vai ser o foco que a gente vai falar primeiro. Depois, a gente vai falar de recrutamento e seleção. Mas primeiro, como ele é o nosso convidado, se apresente aí, assim, fale um pouquinho mais sobre você pro pessoal que tá chegando te conhecer. Legal, gente. Então, Dan, obrigado pelo convite. Adoro estar com você, cara. Adoro fazer também, as nossas maluquices. Divertido, sim. Realmente, Dri, que realmente já acompanhou um pouquinho a gente, eu e o Dan. A gente tem ideias o tempo todo, fica trocando no WhatsApp e a gente já, se fosse assim, a gente já tinha construído outro mundo, outro planeta. Capaz. Só de dev e de recrutador, né? Então, meu nome é Luiz, eu sou gerente de Talent Acquisition hoje lá na FIAP, né? Então a gente tem toda esse desafio de procurar profissionais de todas as áreas, mas com foco ali em tecnologia, porque é o nosso core, né? Sou psicanalista também, sou mentor, faço várias mentorias com alunos, qual é o curso que você precisa escolher, né? Trilhar uma carreira. Só que a minha paixão mesmo, eu adoro tecnologia, né? Mas a minha paixão são pessoas, né? Então, por mais que a tecnologia evolua, cresça, mude o mundo, no final das contas, ela tá mudando algo para pessoas, né? Pra gente. E isso eu acho fantástico. A gente não consegue fazer nada sem que tenha uma pessoazinha ali, né, no produto, na entrega final. Então, isso é bem pouquinho de mim. Aí tenho mais de 8 anos no mercado de recrutamento e seleção. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É uma pessoa muito especial, aliás, assim... foi através do Leardini que também acabei entrando dentro da FIAP. Vamos falar mais aí da FIAP. O Leardini tem um curso, né? Vai ser uma turma nova, agora começa 6 de março que começa? A gente tá com algumas novidades. Essa turma, por conta dessas novidades, a gente vai jogar ela... Spoiler, tá? Primeira mão aqui. A gente vai jogar ela para abril. Massa. Porque em março a gente vai fazer um meetup. Um meetup. Tá, exatamente. E aí, no meio disso tudo, a gente vai trazer vários recruiters, vários recrutadores de todo canto, aquelas pessoas que querem ser recrutadoras também. Acho que faz muito sentido tá todo mundo junto falando de recrutamento, mas é uma baita oportunidade para você que precisa de uma oportunidade. Então, sim. Nós vamos ter um hub onde eu vou ter vários recrutadores juntos. Massa, né? massa. Então, a gente Esse vai fazer curso isso. é um curso que ensina como ser recrutador na área de tech. Exatamente. A gente vai falar sobre esse os meetup. desafios aí. E esse meetup também vai ser sobre isso. O meetup vai ser meio uma pegada de painel. Então a gente tá. vai ter convidados, vai ser um bate-papo, mas obviamente que a finalidade a gente vai tratar sobre o curso de Tech Recruiter. Muito bom. Tá. A gente vai falar mais sobre isso, então. Muito bom, obrigado pela sua apresentação. Valeu. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu tô felizaço de estar aqui, é uma honra. A Adri, eu falei pra ela também assim, olha, se tiver perguntas ao longo do caminho sobre essa área de recrutamento, porque eu acho que começa a se gerar essa dúvida quando que você tá iniciando na carreira, né? Iniciando nos estudos. Tá,
como é que depois eu entro no mercado. Então, pra gente dar até uma recapitulada pra você, eu sei que você tá acompanhando os nossos episódios. Pra quem não tá acompanhando aqui, ó, a Aline Leardini tá aqui, ó, Luiz Leardini é fera em recrutamento, ó, família. Essa é minha mãe, tá bom? A sua mãe te sempre amo. com a gente, mamãe. Minha mãe é mãe fiel mesmo, né? Mamãe, compartilha a live aí com a galera. Aliás, todo mundo que tá aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque ajuda isso a gente ser mais conhecido e levar essa mensagem aí para mais pessoas. Tem também o canal do Discord, viu? Que a gente entra lá e troca ideia. O pessoal tá querendo já puxar algumas aulas lá. Então, assim, eu até tava falando com a galera aqui. Galera, não espere por eu estar disponível para puxar esses bate-papos. Vai lá no Discord e puxa. Quero ensinar sobre web. Quero ensinar sobre programação. Vai lá no Discord, abre uma sala, compartilha o link no Google Meet, no Zoom, chama a galera e vai estudar junto. A plataforma lá tá pra isso, não precisa esperar ninguém não. Aliás, marca a gente lá, você não vem pro rolê? Vou começar aqui, mas começa, não espera não, vai saindo fazendo lá, tá? Então, deixa esse apoio, entra na nossa comunidade e compartilha aqui também essa live com geral. Compartilha aí no seu LinkedIn também. Agora, fala lá, estamos ao vivo. Fala assim, estamos ao vivo, cola aqui que é agora que tá começando. No Twitter, aonde for, no Instagram a gente já começou. Mas como eu sei que você acompanha e a galera que tá aqui no chat também, eu vou pedir mesmo assim pra Adri dar uma recapitulada de como é que a gente chegou até aqui, para você entender e até poder aí dar uma ajuda de uma mentoria de dicas aí para ela, porque isso aqui é uma mentoria pública, o que a gente pode ajudar a Adri, a gente quer que ajude aí várias das outras pessoas que estão acompanhando e vão assistir os vídeos depois, tá? Adri, por favor. Bom, então, eu agora estou participando de um novo processo seletivo. O ano passado eu participei de um, né? Que era foi patrocinado pela Local Web, feito junto com a Campus Code, né? Então era um processo seletivo, você faz um teste de múltipla escolha, depois você passa por uns desafios, né? Que são desafios que você tem que resolver em códigos mesmo. E aí eu não passei para próxima etapa, que seria a etapa de entrevistas, né? E aí eu conversei com o Danilo e tal, porque eu falei assim, olha, eu gostei, tô interessada, quero continuar, quero estudar mais. Por onde eu começo? Não sei por onde começar, o que estudar, que referências você me dá, se é algum livro, se é algum curso, o que é? Então ele falou assim, então eu vou te ajudar. Então a ideia de fazer essas lives, tornar isso público, né? Ele falou assim, olha, acho que o interessante porque esse processo que eu participei ano passado era para pessoas com mais de 40 anos, né? Eu tô bastante enquadrada assim, nessa categoria aí. E aí ele se interessou também por isso, né? Então a gente, inclusive essa comunidade que a gente criou no Discord é para pessoas com mais de 40 anos, né? E aí a gente começou então a fazer essas lives e no meio do caminho veio um novo processo seletivo, muito parecido com esse que eu participei no ano passado, mas com algumas coisas a mais, né? Então o que tinha mais de material? Entrou um pouco nessa parte do HTML, CSS e tal. Então, que eu não... quando vocês falaram... Fala que o primeiro que você fez foi em Ruby. Esse também é mas Ruby. Aquele era só Ruby, né? Aquele era só Ruby. E foi pra Local Web, né? Era pra Local Web. Aqui a gente dá o nome, não tem problema. Até porque a Local Web depois veio, me procurou, tipo... Então, essa mensagem chega aqui, a gente quer discutir que tenham mais programas como esse. Então esse primeiro era em Ruby, esse também é em Ruby. Também é em Ruby, também tem aquele material de Ruby continua, ainda tem a parte dos desafios ainda não entrou, porque ainda está na primeira etapa do processo. Então eles dão tempo para você estudar todo o material, ver os vídeos e tal. E aí no dia 10 eles abriram para fazer esse teste. A gente tem até o dia 22 agora de fevereiro para fazer esse teste. Aí, passando por esse teste, entra para a segunda fase, que aí entra na fase dos códigos. Mas eles adicionaram um material que não tinha no ano passado, que eu participei.
que é esse material que fala um pouco do que é o HTML, do que é o CSS, e ele, na verdade, só menciona o JavaScript, que eles dizem ali no material que o JavaScript é muito mais complexo, então não daria para abordar nesse material, né? Então eu fiquei agora estudando esse material para poder fazer esse teste até o dia 22. Então, essa é a sua jornada. Essa é a minha jornada da semana. Muito bom. E aí, o que acontece? Aqui, com as nossas mentorias, como você sabe, eu sou mais um especialista em JavaScript. Curiosidade, já tem contratar professor de Ruby? O tempo todo. De Ruby, Eu sério? tempo todo. Olha só Mesmo? que legal. Porque assim, são tecnologias que, assim como a gente está conversando aqui, vocês vão utilizar no mercado. Né? E qual é a nossa metodologia? É colocar dentro da sala de aula mercado. Né? Então não faz sentido, assim, nada contra COBOL, tá bom? Mas não faz sentido a gente colocar dentro de uma sala de aula apenas COBOL ou COBOL, sendo que a maioria dos desenvolvedores e programadores não estão utilizando isso hoje. Né? Então a gente presta atenção no que o mercado está falando. E aí vem uma outra sacada. Assim como o Danilo ele é um dos nossos professores da FIAP também. A gente chama professores de mercado. Né? Que isso sim. complementa a ideia. Sim. Então a gente fala para os nossos alunos o seguinte: aqui dentro da sala de aula você vai ter aulas práticas de mercado, com tecnologias de mercado, com Flutter, com React, com um monte de outras coisas. E aí não faz sentido eu comprar um livro, chamar um professor e falar: ó, é esse livro aqui que você vai lecionar. Sim. Muito além do código, muito além da ferramenta, é a experiência do Danilo com aquela ferramenta que faz sentido dentro da sala de aula. Sim. Porque eu acho que nós temos uma premissa aí, alguns mitos, né? Sim. Que, pô, legal, o Flutter é lindo, o React.js é maravilhoso, só que ninguém sabe por trás, quando aquele ponto e vírgula não entra, o problema que dá, né? Então, a realidade é o que capta e faz a gente ser uma das melhores, né? Porque lá dentro a gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de realidade, de mercado de trabalho. Então, o Hub tá no mercado, tá na FIAP. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente Bacana. segue. Ah, tá bom. Então, assim, gera às vezes essa confusão, às vezes, né, mas eu tô aprendendo Ruby agora, aí você quer me ensinar JavaScript? Acho que tem mercado para todos. tudo, tá. E a gente tentou aproveitar disso, porque ela aprendeu sobre lógica de programação nesses materiais de Ruby, e a gente começou a recapitular isso. Primeiro parte da mentoria que a gente teve aqui foi sobre versionamento de código, falar de Git, de GitHub, perdão, coisas que são muito usadas por qualquer dev. Falamos também de sistemas operacionais, falamos de uso de terminal, aquelas ferramentas básicas que o aluno, até quando chega num curso, ele não tem como fugir daquilo, ele vai ter que encarar aquilo ali, né? E aí a gente começou a recapitular a lógica de programação, só que eu tentei, no final, mais levar um pouco para o JavaScript, porque é onde essas mentorias aqui, elas vão se desenvolver. Só que assim, eu tentei trazer essa parte de lógica buscando uma conexão mais histórica, vamos dizer assim, porque às vezes a gente usa a lógica e não sabe como é que aquilo se Não sabe de onde veio, né? Sim. como é que funciona, O né? porquê daquilo, né? O porquê daquilo. Então acho que a gente fez uma explicação bacana Sim. na semana passada e, curiosamente, essa semana a Drica recebeu materiais para estudar de JavaScript, que seria onde a gente até falaria mais de JavaScript nesse espaço aqui, né? Porém, eu quero fazer algumas mudanças nesse formato que a gente está fazendo de podcast. Eu quero deixar esse espaço para que a gente tenha mais convidados, a gente troque mais ideias, e essas aulas, elas vão sim acontecer remotas e na nossa comunidade do Discord. Então eu até já criei um projetinho usando algumas coisas de JavaScript. Na verdade, eu fui um pouco além, Dri. Eu usei React, que é o nosso... acho que foi aí que eu fui parar dentro da FIAP. Sim. Foi para ser um professor de React. E aí, quando você entra... Vou até contar um pouco do processo seletivo. Eu tive que fazer uma aula, né?
Eu tive que experimentar uma aula. E a minha você aula teve era que sobre... dar uma aula. Dar uma aula. Esse foi o seu teste para Com- entrar no... Com o Leardini. E foi uma aula que eu preparei sobre React na época. Você lembra disso? Ah, lembro. Aprendi bastante sobre o React com você. Mas cara. ele explica React, que é uma maravilha, viu? A gente já gravou outros podcasts dele explicando o React, que é uma maravilha. Como eu nunca teria explicado. Cara, mas eu acho uma coisa meio maluca, né? A gente sempre conversa entre o nosso time lá na FIAP, né? De recrutadores, que é meio impossível você contratar tanto professor e não aprender nada. Imagina comigo, eu tenho uma demanda para entregar de React, certo? O Danilo, ele não foi o único professor que eu conheci. E o tema da aula passado pro Danilo foi repetido. Então, assim, o Danilo apresenta para mim uma aula de 30 minutinhos. Ali tá eu, tá o recrutador e tá o coordenador, pra gente fazer uma avaliação em conjunto. Então, a gente tem uma avaliação onde tem a parte técnica e tem a parte comportamental. Tá ali, então, o RH também para ajudar nessa parte de falar, olha, tem a pegada FIAP, né? Tem o nosso DNA, tem a didática. E o coordenador para falar se o que o Danilo tá dizendo faz sentido ou não. Porque se o Danilo, que é de tecnologia, ou outro professor, falar uma coisa, eu sou de recursos humanos. Então, eu até ia te perguntar isso. Você entende de programação? Você como recrutador, tem que saber um basicão de programação? Hoje, o básico, ele é bem visto no mercado. Só que, ao meu ver, eu acho que aí a gente deve tá isso no curso de Tech Recruiter que a gente vai falar depois, é que o recrutador, a recrutadora que se destaca no mercado é que conhece mais, que se aprofunda. Então que o seu background é de recursos humanos mesmo. Isso, a minha formação, sua formação, de recursos humanos. E aí você foi aprender programação, tecnologia, para poder... Então, e esse curso é disso, é para treinar recrutadores na tecnologia. Né? É entender. É bem específico, né? Não é só específico. um recrutador, é um recrutador para área. Tanto que chama Tech Recruitment. E aí, nesse curso também dá... aulas de programação também. Sim. O Danilo vai ser um dos nossos convidados. Porque a ideia, spoiler, um monte de spoiler aqui hoje, tá? A ideia é a gente colocar o que eu e o Danilo a gente chama de essa dupla, essa paixão maluca que é o recrutador mais o dev junto, né? Que é o que a gente tem mais de movimentação no mercado, essa dupla dinâmica ali. Só que o recrutador, às vezes, ele tem uma imagem de como é buscar esse perfil. O dev tem uma outra imagem. De como ele quer ser buscado, de como ele gostaria de ser abordado. E se essas conversas aí não se alinham, acho que não dá match, né? E tem uma outra coisa, às vezes o dev quer ser achado também. Ele quer ir atrás de um tech recruiter. Então, como o dev também faz uma conexão com o tech recruiter. Exato. Só que eu não posso chegar no Danilo, que tem uma clara formação de programação, de desenvolvimento, mais de front, não tanto de back, chegar para ele e oferecer para ele dar uma aula de Big Data. Ele pode até conhecer, ele pode até tratar sobre isso, mas o perfil todo do Danilo é voltado para programação. Então, quando eu chamo o Danilo para React, ele vira para mim e fala, cara, perfeito, é o que eu sei fazer. Por quê? Porque eu conheço aquela tecnologia e quando eu busquei o Danilo, eu ativei as partes certas. Então, falar de cloud às vezes é muito superficial. Quando você conhece alguém falando de containers, de Kubernetes, putz, isso é cloud. Estão falando de cloud. Então, você dá um passinho mais para dentro ali da água, né, mais profundo, fica mais fácil. Só que o processo de descer um pouquinho pro técnico é difícil para nós. Porque nós somos de humanas, né? E aí, quando começa a falar da nave do Matrix ali, aqueles códigos... Começa a voar, né? Começa a se perder. Mas é bom, é legal essa pergunta de saber se tem essa necessidade. E eu acho que isso é talvez o maior diferencial de quando você é um profissional de recrutamento, de seleção de pessoas, especializado... Nessa área. Sim. Nessa área. Você não precisa ser craque, assim, você não vai programar. Exato. Entendeu? Mas nada impede de você programar. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas Porque essa formação, por exemplo, essa que vai ter agora, de técnico, permitiria que esse recrutador não é a nossa ideia. Tá. Mas eu acho que o além, sabe? Daquilo que estão pedindo, sempre é o que te destaca. Eu acho que a gente pode fazer vários movimentos de entrar no mercado, Dri. Mas o principal é como se manter no mercado. Sim.
E aí é uma outra conversa. Né? Para se manter no mercado, você tem que oferecer algum diferencial. Exatamente. Mesmo. E é uma Sim. outra conversa. Então, se você entra numa carreira já pensando no além, Sim. né? Já pensando... Você vai mais longe, Exato. né? Você tem uma sobrevida enorme, que aí a gente brinca falando do lifelong learner, né? Então, Total. ser uma pessoa que aprende todos os dias algo diferente. É isso aí. Não, e te dá até a possibilidade de você arriscar mais, porque você sabe que você tem outras habilidades que vão te garantir no mercado, de um lado ou de outro, em frente a uma concorrência, né? Sabe o livro que eu comentei aquela vez que a gente tava com o Luiz? 10 Sim. maneiras de ganhar dinheiro com código, né? Programando, só que sem sendo só programador. O Tech Recruiter, ele tem a ver com isso, né? Porque... Aí eu vi você comentando sobre isso aí. porque é uma área que você mesmo me falou assim, como existe uma demanda Enorme. pelo profissional de recrutamento, mas especialista em tecnologia. Então, olha, você pode ter, assim, o seu conhecimento em código e depois você se especializar nessa área e fazer alguma formação e fazer um curso, mas todo esse conhecimento que você obteve de código vai ser super bem-vindo, porque... No final das contas, eu acho que você vai acabar se destacando, porque, Sim. né, aquele tech recruiter que chega ali não falando, você conhece Dreamweaver? Né? É HML que fala? Pô, Vui. né, Vui, essas coisas, você pode ser, nossa, mas como vocês estão sendo exigentes, aqui é Brasil, e esse monte de palavra em inglês... Tá, mas vai falar isso num mercado super competitivo, onde as pessoas estão disputando a pessoa. Quem chegar ali mais assertivo, leva aquele dev, aquela pessoa que você quer, em geral, às vezes, pegar de uma outra empresa, né? Porque o dev bom, talvez ele não tá sobrando no mercado. E esse ano a gente vai ter um baita desafio, tá? Por conta de todos esses layoffs. Layoffs. Eu ia falar disso. Eu ia perguntar no meu, no caderninho aqui da pergunta já. Layoff, palavra que a gente tem que falar, né, gente? Layoff, gente. Então, primeiro ponto. Esse ano para contratação, a gente vai ter uma visão vamos ser muito mais estratégico no que a gente vai falar agora, né? Então, eu tenho mão de obra qualificada disponível? Agora eu tenho. Tá. Qual sempre foi a dor do tech recruiter, do recrutador técnico, seja qual for o termo que o pessoal utiliza, né? A gente fala tech recruiter porque é mais popular, mas a gente sempre nos reuníamos, né? Então, teve uma vez que a gente se reuniu lá no LinkedIn para falar sobre as nossas dificuldades e a gente falou justamente isso. Eu não consigo achar mão de obra qualificada. Por quê? Por duas coisas. Ou o mercado não estava qualificando essa galera, ou as empresas estavam exigindo níveis muito altos. Né? Que também isso é um ponto que a gente precisa analisar. Tudo precisa ser ponderado. Com layoff, eu tenho mão de obra qualificada. Porque esses layoffs eu vou ter... Gente, eu tenho gente disponível da Amazon no mercado. Exato. Né? Então, da Microsoft. Muita gente... Hoje teve a Neon, né? Hoje foi a Neon. Cada dia um. Né? Hoje Ontem foi foi a a Neon. Twilio. Cada dia é um, né? Cada dia é um monte de gente. O que foi que você tá aí? Vamos ver aqui. Comentários? Temos comentários. Temos. Boa noite, adorando essa mentoria de Dev. Marco Pereira, obrigado aí, Marco. Devs 40, apesar de já estar nos 50, moro em Lisboa. Eu também, Marco. Tamo também junto. 50 Tamo esse junto. ano, hein? Sou de São Paulo e atuo como Scrum Master. Sei bem a dificuldade do Tech Recruiter. Parabéns pelo canal. Obrigado aí, Marcos. Aí, tá vendo? Tem gente que se identifica com essas dificuldades. E isso que você tá falando é muito interessante mesmo, você parar pra pensar desse lado. Talvez hoje tem muito mais gente já especialista e agora disputando vagas. Então vai ser um ano de muito desafio, né? Enorme, cara. Qual é a tendência? A tendência é as empresas, esse ano, diminuir o seu turnover. Turnover, traduz pra gente. Turnover é a movimentação. Então, a quantidade de pessoas que saem, a quantidade de pessoas que eu tô colocando pra dentro do trabalho ali, né? Da companhia. Por quê? Porque tá todo mundo vendo os layoffs. Sim. Então, e o que tá acontecendo não é um layoff numa empresa que não é conhecida. Tá acontecendo um layoff, uma demissão em massa, né? Vamos falar o português correto aqui. Tá acontecendo uma demissão em massa em empresas que é sonho de alguém. Né? Então, tem gente que sonha em trabalhar na Google. Só que viu a Google demitindo. Se receber uma proposta da Google hoje, será que não vai pensar duas vezes? Principalmente quem já está no mercado. Vai pensar duas vezes. Então, a tendência é que os RHs não façam tantos movimentos de retenção
porque eu não vou ter tanta saída por conta desse movimento de mercado, né? E eu ter mais mais profissionais qualificados no mercado. O que isso, gente? Eu tô sendo muito sincero aqui. E é o que eu acho que é o que a gente tem que falar, né? Tirar toda essa gourmetização das coisas, né? Sim. Os valores vão abaixar. Eu acho que é o impacto, né, que vai acabar acontecendo. Exato. Então, se antes eu tinha... A gente tava numa loucura o ano passado, nos últimos 3, 4 anos, de trazer dev onde ao ponto que tinha a empresa pagando 14 mil reais pra dev de 2 anos, com experiência. Então, e isso é uma das coisas que a gente tá falando. Esse dev pode ser muito bom? Pode ser muito bom. Mas existe uma trilha de carreira. Esse 2 anos pra ele, dentro de um layoff, é muito visível. E aí, quando ele cai, né? Dentro de um layoff, como é para se recolocar com o mesmo valor num movimento onde a gente tem crise energética, onde a gente tem guerra. Onde a gente tem o fim da pandemia, tudo isso tem que ser pensado e afeta, né? A hiperinflação em vários lugares, né? Crise econômica. A crise é mundial, né? A crise é mundial, né? Essa escassez tá batendo em todos os lugares. Não dá para escapar, não tem por onde escapar. Não tem por onde escapar. A gente pode aqui discutir, né? Tem gente perguntando já. Tem gente perguntando aqui, ó. Quero dar boa-vinda aí também, Danilo Bosco com a gente, Henrique Pereira. Boa. Layoff não foi só um jeito de aumentar a oferta e baixar salários artificialmente? Tem aqui já todo um simbolismo irônico, mas assim, perfeita essa pergunta, porque muita gente fala disso, né? E ele já respondeu ali, né? E o Henrique já respondeu a questão de baixar a oferta, que a gente tava falando agora. Né? Tem muita empresa que está se aproveitando. É óbvio. Né? E tem muita empresa que realmente está passando por crise. Então, eu nunca sou a favor de generalizar nada. Né? Empreender no Brasil é muito caro. Sim. Muito caro. Né? E as sedes das empresas que estão fazendo esses layoffs, óbvio que a gente tem brasileira fazendo isso também, não são daqui. Então, na hora que você decide onde é que você vai cortar, onde é mais caro. Né? Onde eu tenho retorno, onde eu tenho receita e onde eu tenho despesa. Isso tudo é um mercado. Né? E tecnologia, eu acho, minha opinião, que a tecnologia não entregou tudo que prometeu também. Né? Curioso essa visão, também acho. Acho que antes da pandemia, principalmente com a pandemia, né, tudo se resumiu à tecnologia. Olha, eu tô aqui pensando ainda nisso que você falou, assim, vou pegar essa frase aí depois para um corte, né, porque eu acho que não também, eu acho que envolve muita coisa, eu acho que envolve um termo muito popular também atualmente, que é o quiet quitting. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Opa. Que é o... vamos dizer assim... o desligamento silencioso. Eu estou me demitindo da empresa, mas eu continuo aqui trabalhando. Você continua me pagando, mas eu vou empurrando com a barriga. E eu acho que isso envolve muito o remoto. Porque isso possibilitou isso ser feito. E aqui eu não tô falando de BO, não tô falando de nenhum dos meus reels que sacaneavam isso, assim, mas que traziam esse assunto para ser discutido, né? De tipo, você tá mesmo trabalhando, né? Você tá mesmo entregando. Então acho que envolve bastante coisa aí também, assim. Enorme. Uma discussão enorme sobre falar de quiet quit, né? Essa questão de demissão. Ali onde você vai empurrando, né? Por conta de movimentos de mercado. E aí chega um layoff de 15 mil, de 1.000 pessoas que vai mandando isso. Sempre vai falar, você está fazendo quiet quitting. Mas quem faz isso são os colaboradores. Os próprios profissionais que fazem isso. Eu não quero ser demitido ali também. Né? Talvez não é nem só o ser demitido, mas é do tipo assim, ó, não vou fazer nada mais do que me esperam e também vou entregar o mínimo possível. Né? Isso é um movimento que, inclusive, surgiu no TikTok. Um cara gravou um TikTok falando desse termo em 2020, se não me engano. Tem várias reportagens sobre ele. E isso pegou e se firmou esse termo de quiet quitting, né? Ou de a demissão silenciosa, que aí também, esse foi um fator de, assim, boa parte das pessoas nos Estados Unidos, muita gente pediu as contas, né? Durante a pandemia. Tem esses processos de burnout, tem todas essas questões, mas tem muita gente que foi atrás de propósito, de achar que empreendendo ela fosse trabalhar pelaquilo que ela ama, né? Porque você tá ali na empresa e talvez você não esteja feliz.
Só que quando você tem uma onda muito grande de demissões, eu acho que todo mundo fica inseguro, né? Ah, demais. Quando Porque começa diminui isso- o consumo para todo mundo. Sim. Essa insegurança era meio generalizada no mercado. É por isso que eu tô falando da questão de retenção, né? Então, se a gente está falando de... Se as empresas tinham muita dificuldade de reter, acredito que com esses layoffs, pelo menos até o meio do ano aqui, se a tecnologia não dá uma virada, né? Porque tecnologia também, ao mesmo tempo, pode fazer assim e mudar tudo, né? Então, mas se isso continuar acontecendo, a gente tem um nível de retenção nas empresas maiores. E hoje, se a gente for parar para pensar, não é tão necessário, olhando a lógica de layoff, tá? Não é necessário atrair. Por quê? Porque a maior atração está sendo reter. Né? Então, se aquela empresa retém o funcionário, não tem layoff, aquela empresa é atrativa. Né? Então, hoje, a retenção ela está sendo a maior forma de atratividade. E eu vou até fazer essa pergunta. O Tech Recruiter, ele tem responsabilidade ou ele só atua nesse processo da contratação? Você acha que ele também tem esse papel na retenção? É um conjunto, cara, né? Acho que não adianta também... vamos falar um pouco do olhar de... a gente chama de diversity washing, né? Que é onde eu falo que eu tenho uma coisa e internamente eu não tenho, né? É a mesma coisa que eu fazer toda uma entrada, um onboard legal e na prática, não é aquilo que eu vendi, né? Acho sim que o Tech Recruiter tem que fazer a parte de... Ele não pode inventar. Ele tá vendendo a empresa dele, né? Então tá vendendo uma vaga, né? Nós, do outro lado, isso se fala, a gente vai falar bastante sobre isso no curso, que uma das principais soft skills que um Tech Recruiter precisa ter é a habilidade de negociação. Você está negociando, você está vendendo uma vaga. O que vai fazer o Danilo sair de onde ele está para vir onde eu estou, né? Até mesmo quem está disponível no mercado, hoje a gente não tem mais aquele olhar de é só a empresa que escolhe, Sim. né? Sim. E as mídias deram esse poder. Né? Então, sim, eu acredito que tem um papel além, né? Porque o Tech Recruiter, ele traz consigo o mercado. Ele está na frente do mercado. Ele está vendo que o mercado está se movimentando. O que está acontecendo no mercado? E por estar ali, eu falo brincando que é um atalaia, né? Meio que aquele batedor que você tá no meio de uma movimentação enorme de várias empresas e você sabe o que está acontecendo ali, você sabe o que está acontecendo aqui. É meio que o nosso papel de trazer essa mentalidade para a empresa. E tem muita empresa que tem essa mentalidade aberta, só não é avisada, ou não busca, ou não tem capacidade, ou pessoas capacitadas para mostrar que, ó, a gente tá errado. Né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, precisa fazer um onboard melhor. Perfeito. Né? Então, sim, eu acredito que tem. Massa. Eu quero falar mais desse assunto, as perguntas que estão chegando aqui são mais relacionadas a isso, mas eu não quero fugir ainda da pincelada que a gente ia dar no JavaScript, né? Porque... a gente reviu as questões de lógica um pouco na semana passada, mas o JavaScript, a gente vai ir por ele porque, e eu acho que até você consegue também me confirmar isso, existe um mercado muito grande para profissionais que trabalham com JavaScript. Eu acho que só para front-end, né? Mas para quem desenvolve com essa linguagem com Node e outras tecnologias, do que você visualiza, por exemplo, para Ruby ou uma língua. Ah, com certeza. Mas você acha que, por exemplo, mais do que o Java, que é super popular, qual que você acha que mais tem aí, assim? Pra ser muito sincero, eu acho que a gente tem um boom muito grande para mobile, né? Então, quando a gente olha para mobile ali, as tecnologias que estão focadas para mobilidade, eu acho que isso tende a se destacar bastante. Hoje a gente tem muita oferta no mercado de desenvolvimento web, né? Então, o web, ele é a porta de entrada, querendo ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, bem paralelo ali, você tem um time de mobile. Então, o que a gente faz hoje sem o nosso celular? Sim. Né? A gente e, aí, não faz nada, e aí você diz essas coisas assim, mais proprietárias mesmo, aprender Android, iOS, essas coisas Swift, desse tipo. né? Xamarin, né? Então, essas linguagens assim, o próprio Flutter também, quando a gente fala, React também, eu acho que tem essas tecnologias que, ao meu ver, não tem
tão disponível no mercado. Eu tô falando pelo meu modelo de busca, tá? Você diz não tão disponível no mercado, assim, tem vagas, mas não tem pessoas para trabalhar. Profissionais. Eu acho que a especialização nas tecnologias de mobile, ao meu ver, ela talvez você encontre mais oportunidades no mesmo padrão que tava o mundo da tecnologia 2 anos atrás, do que um software Java ali purão, sabe? Então, eu acho que olhando pro lado de mobile, talvez faça sentido. Obviamente que isso é opinião minha. Sim, mas mais estamos aqui pra baseado ficar na fogueira mesmo. Exatamente, mas é baseado no que eu faço no dia a dia ali, né? Na dificuldade de encontrar. Muito bem. Não. O Henrique aqui fez uma pergunta bem interessante, ó. Manda. Fico me perguntando, e os júniores? Como fica depois dos layoffs e com o chat GPT? Que não substitui, mas reduz a necessidade de júnior, ou não? Olha... Polêmico. Não, ótima pergunta, esse Henrique. assunto... Henrique, obrigado pela pergunta. É um assunto bem... Era uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Os júniors eu acho que deve, mas em toda a área. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque olhando por um cenário onde eu tenho pessoas mais sêniores que podem fazer, né, às vezes, hoje que a gente acabou de falar, tem pessoas qualificadas no mercado, né, disponíveis no mercado, como é que fica os júniors, né? Eu acho que essa é a pergunta do Henrique. Cara, é uma dificuldade, mas eu acredito que a tecnologia permite que você faça a sua experiência. A tecnologia permite que no papel, talvez na hora de vender para uma empresa, você não tenha 1000 coisas ali no currículo. Mas quando você faz o teste técnico, você mostra que você é um profissional ou uma profissional que pode receber o cargo de júnior, mas a empresa enxerga em você uma capacidade além. E hoje a gente tem vários sites disponíveis, plataformas, onde você pode criar os freelas da vida, onde você pode fazer os seus projetos ali, e estudando por conta. A tecnologia também tem isso, né? E se você procurar, sempre tem algum lugar que você consegue se especializar, né? Então, acho que os júniors têm um desafio maior, porque é um mercado. É muito grande. É igual a gente fala do Shark Tank, né? A gente tá ali no tanque com os tubarões, né? É a mesma coisa quando coloca uma startup super inovadora do mercado, de fintech, e tem que concorrer com o Itaú, tem que concorrer com bancos gigantescos que já estão prontos. É a mesma coisa no mercado, a mesma coisa na nossa carreira. Sim. Né? E pessoas que se prepararam antes, mas o mercado ele também tem mudado por conta que a gestão tem mudado. Né? Mas isso é um papo de gerações que eu acho que a gente pode até depois dar uma pincelada, mas eu acredito que buscar fazer a sua experiência é o principal. Eu acho que acaba ficando mais difícil para o júnior, inevitável, mas esse tipo de situação de onde a Adri veio, eu acho que talvez seja a solução, né? Então, esse programa que você está participando agora, ele não é um processo seletivo, certo? É um processo seletivo, assim, para fazer depois um curso. Então, que é patrocinado, não garante uma vaga. Não garante. Posso atrapalhar um minuto? Claro, por favor. Eu acabei de receber, eu tava precisando de professor de web responsivo. E eu pedi umas indicações. Adivinha quem me indicaram? Você, Dani. Eu acho que é você, né, gente? Eu acabei de receber. Albert, meu amigo, um grande abraço se você estiver assistindo. Nosso coordenador do MBA de Java. E eu tava falando com o Albert aqui, eu tenho uma mensagem dele aqui. O Albert é meu coordenador da FIAP. Cara, se fosse pra combinar... Pra combinar, chama o Danilo. Acabei de receber uma indicação do Danilo. Depois a gente conversa, tá? Bom, acho que é melhor a gente conversar, com certeza. Mas onde que a gente tá? Eu tava atrapalhando vocês. Não, tava falando de Adri veio, né? Então, esse processo também é patrocinado por uma empresa. Bom. Então, esse novo que você Rebate, tá falando. eu acho. Legal. E aí, mas eles não garantem, né? Então, assim, a gente passa pelo treinamento, beleza, né? E aí depois, enfim, pode ser ou não que a gente consiga uma vaga. Então, não tem uma garantia, assim. Porque eu acho que esse tipo de situação talvez seja o mais interessante, assim, hoje em dia, para quem está entrando no mercado, quem está começando. Você tem que estar colado, vamos dizer assim, em alguma instituição de ensino. Sim, total. A Adri não está fazendo uma graduação, ela está fazendo um curso livre, um curso por uma escola
apoiado por uma empresa que chegou nessa escola e falou assim, olha, dá esse curso... Abre esse processo seletivo. Que aí eu vou fazer esse diversity, mas que não seja um wash, de eu pegar ali e vou... Dessas assim, 40 pessoas eu vou contratar algumas. É aberto, né? Então, assim, qualquer um entra lá e se cadastra ali e começa a participar. E aí, eu acho que a peneira vai acontecendo naturalmente, inclusive. Né? Porque quando eu fui participar o ano passado, quando eles abrem para a segunda etapa, a primeira etapa eu não sei quantas pessoas participaram. Mas na segunda, você entra numa plataforma e aí eles dividem em blocos de desafios. E aí começa lá. Os primeiros desafios são configurar a máquina. Só de configurar a máquina, eu, por exemplo, levei 3 dias para instalar o Ubuntu, o Linux, enfim. E aí começou assim, lá, umas 2.000 pessoas. Aí, dessa primeira para a segunda etapa, já caiu para umas 1.600 pessoas. Aí, para a terceira etapa, já caiu para umas 500 pessoas. No final, só tinha umas 200 nas últimas. Então, ali, o processo seletivo, ele naturalmente vai acontecendo ali, né? Porque tem gente que acha que vai desistindo no meio do caminho, enfim. Né? Então, mas ele é aberto. Né? Então, independente da sua experiência passada ou da sua formação, você entra. Então, eu acho que é interessante isso, porque você vê que eles estão atrás de um perfil diverso, né? Eu também tenho minha formação de humanas, eu fiz administração, né? Apesar que eu trabalhei em banco 8 anos e a minha formação está um pouco mais voltada para essa área financeira, né? Depois eu trabalhei com a minha família, a gente tinha um negócio também mais assim para essa área financeira. Mas eu sou de humanas, tenho uma formação de humanas. E você tem um recorte, né? Você tem o recorte de já ser uma mulher mais velha, a gente ser o profissional do 40 anos. Então você tem um programa. 40 mais, já quase do programa 50. Do 40 mais. Então você já vem com várias outras dificuldades no mercado. Não é só porque aí você está disputando com o júnior de 16 anos que acabou de sair de um curso e que está com toda a energia. E o que a gente está fazendo aqui é tentar discutir e trazer luz em cima desses assuntos para que o fator da idade, do etarismo, não seja mais uma barreira para quem está entrando na área de tecnologia e já vai sofrer com todas essas outras. Layoff. Chat GPT, né? Poxa vida, mas eu sou júnior. A gente já está concorrendo com o Chat GPT, né? Tem tudo isso. Então, esse eu acho que é uma atitude bacana. Mas a dica, eu acho que vale dessa questão de estar próximo da instituição. Por quê? A Alura agora se juntou com a FIAP. Isso. Né? É uma grande junção. Maior ecossistema de tecnologia do Brasil. Com certeza, FIAP porque e Alura. você tem um dos melhores cursos online, que é a Alura, né? Com várias opções, mais de 800 cursos, já devem estar bastante, 1.000 cursos online. Mais de 1.200 ali. Mais de 1.200. Como voa, né? Porque a última vez que eu perguntei esse número foi eu entrevistando o Paulo Silveira no Instagram ainda. Quanto? 800? Eu acho que já tá 1.200 já. E juntando com a FIAP, que é uma das maiores instituições focadas na área de tecnologia. Então, quando você escolhe um curso na Alura, ou uma graduação na FIAP, ou uma pós-graduação na FIAP, ou uma pós-graduação Tech, que é agora, né, a FIAP com a Alura fazendo a pós-Tech, né? Você já está ali num lugar de visibilidade onde as empresas também têm relacionamento. Sim. Elas podem não estar ali preparadas para treinar e contratar tantas pessoas, mas o seu trabalho, a sua rede ali se desenvolve. Eu sempre falava isso para os meus alunos na FIAP. Por que você entrou aqui? Porque eu gosto da instituição, porque eu quero me aprimorar no mercado. E as pessoas esqueciam que a FIAP tem projetos geniais e que estão na pós-tech também agora, e tem na Alura, que são os projetos finais. Os Startup Ones, né? Você desenvolve, por exemplo, uma ideia de negócio. Dentro da área na graduação. Na pós. E os próprios projetos dentro dos cursos da Alura, né? A Alura faz, por exemplo, dos cursos livres, ela faz as imersão dev, faz a jornada dev. Ela tem diversos eventos onde incentivam você a criar um projeto e ela vai levar lá empresas,
convidados, né, que estão dentro de empresas para ver essas apresentações desses projetos. Então, eu falava, olha, o principal motivo de você escolher uma instituição como essa, não só pela qualidade do ensino, mas a oportunidade que ela te dá de fazer essas pontes com o visibilidade meio também, educado. né? Você ganha uma visibilidade. Quem ganhava um projeto de startup o ano, poxa, era julgado ali na banca por Microsoft, por McDonald's, por Serasa, grandes empresas iam lá. E às vezes elas olhavam aquilo, nossa, genial isso, vem trabalhar comigo, eu quero comprar a sua ideia, isso acontece. Colocar mais um pontinho, e o grupo vencedor a gente envia para Boston, né? Ainda ganhava para Babson College lá, né? Tem uma semana de extensão de empreendedorismo e inovação lá em Babson. É o que eu falo para um monte de gente que me pergunta, mas eu faço graduação, eu não faço graduação, eu faço um curso. Faça qualquer um deles, porque essa vai ser a forma mais fácil de você realmente se aproximar do mercado. É através do ensino. É óbvio que a gente pode aprender aqui, quem está acompanhando a gente, assistir às aulas, praticar. E dentro dessas comunidades também é importante você estar, porque você vai tendo esses relacionamentos. Eu falo pra Drica, estão vendo ela aqui. Pô, na aula passada a gente não tava falando de lógica, aí você deu uma resposta, o pessoal no chat falou assim, lá, a Adri é inteligente, ela sabe. Mas é isso, outras pessoas estão acompanhando e estão percebendo assim, poxa, ela não tem os 12 anos de formação do sênior, né? Ela não acabou de entrar na carreira como júnior de 15 anos, ela tem já uma experiência em outras áreas, em administração de empresa, no ramo bancário, mas que pela dedicação dela, a empresa se sente muitas vezes mais confortável em investir nela do que pegar outra pessoa. Então, esses contatos são importantes. Cara, né? tem uma sacada, Dri, que eu acho que é muito legal, assim. Pela sua bagagem, porque você já traz de mercado, você tem algumas soft skills que o dev que tá chegando agora não tem. Então esse é um ponto, né? A gente sempre fala, a gente contrata por hard e demite por soft. Né? Então, hoje, qual é o déficit da área técnica? É o soft. Né? É o lidar com pessoas. A pessoa ela é genial na programação, ela sabe tudo, mas não sabe... É um Steve Jobs, mas é demitido da própria empresa. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente traz pessoas brilhantes no técnico, mas essa pessoa não sabe trabalhar em uma equipe. Né? E isso é uma das... Tem até um modelo de processo seletivo que a gente faz para os nossos estagiários lá, que uma das dinâmicas que a gente faz é justamente... Eu nunca vi o Danilo, eu nunca vi a Adri, e a gente entra numa mesma sala, numa dinâmica. Né? Então, e nessa dinâmica aí, eu acho que... acho que sumiu o meu microfone. Voltou. E nessa dinâmica, a gente nunca se viu, mas eu preciso apresentar você, Adri. Eu preciso olhar pro Danilo. Eu tenho 1 minuto para apresentar o Danilo como se fosse eu. Então você sabe que o nome do seu amiguinho do lado é Danilo. Bom, eu sou o Danilo, tenho OnlyFans. Aí, ó, pra você citar no seguir, tá? É um dos segredos. Eu tô soltando aí um pouco na live. Quem me acompanha já tá aí, pode seguir, tá, gente? Faz as assinaturas. Aproveita que o primeiro mês é grátis. Maravilhoso. Não é nudes, tá, gente? É só fotos. Fotografia. São só fotografias. E eu tenho que apresentar você. Mas qual é o sentido disso? É o sentido que a gente tá dentro de uma corporação onde você vai trabalhar com pessoas que você nunca viu na vida. E é muito difícil isso. É a parte mais difícil. E eu acho... E o mais engraçado é que eu vejo o Danilo, aí eu me apresento como se fosse o Danilo. Aí depois eu pergunto pro Danilo, e aí? É isso mesmo? Tudo ao contrário. É tudo ao contrário. O que isso nos ensina? Eu não conheço nada do meu coleguinha do lado. Se eu não conheço nada do meu coleguinha do lado, ele tem que me ensinar, ele tá aberto e ele vai me ensinar muita coisa. E eu também vou ensinar. Sim. Isso é um principal do trabalho em equipe. E isso a gente sofre bastante nos hards, né? Na parte de hard skills. Então hoje, o que destaca um profissional não é o chegar, é o como chegar. Né? A brincadeira do 5 mais 5 é 10, mas 8 mais 2 também é 10. Então, como você chegou nesse resultado? Só no técnico, não trabalhou com ninguém, sou consultor, eu, tá bom, tudo tá certo. Mas é quando você fala no mundo de corporação, você precisa trabalhar com pessoas. Por mais que você seja a área mais técnica possível. E isso você tem, Dri. Né? E entrando na área de tecnologia, você tem uma das coisas que é mais difícil de se conseguir mudar, que é o comportamento. Sim. Né? Hard a gente aprende. É. Né? É verdade.
Muito bem. Olha só, temos mais participações aqui. Demóstenes está lá participando com a gente na comunidade no Discord. Como vocês avaliam as disputas de mercado nas vagas para as pessoas desenvolvedoras em projetos e vagas internacionais? Quer responder essa? Faz essa pergunta de novo pra mim, que eu tava lendo enquanto você tava falando, só que eu tava lendo outra pergunta aqui. Massa. Como vocês avaliam as disputas de mercados nas vagas para as pessoas desenvolvedoras em projetos em vagas internacionais? É específico essa, né? Bem específico. Eu posso responder ela porque eu já tive uma experiência internacional sem sair do Brasil. E como foi? Eu trabalhei para gringa. Assim, inglês é o que vai fazer a diferença. Inglês, ele vai fazer a diferença não só na vaga internacional, mas eu acho que em qualquer vaga o inglês faz muita diferença. E aí, aqui, para essa câmera, pode ser? Tá, vou nessa câmera aqui, ó. Para vocês agora um merchan. Sigam @SpencerSabe, o TikToker, professor de inglês mais animado do Brasil. Ele é um gringo sensacional e ele tem um curso na Fluency, idiomas. Então, Opa! me segue lá no Instagram, que também no TikTok você vai ver a minha publi. Para você seguir o Spencer Sabe, você vai ter aula direto com ele. Ele é o cara que ele é fanático pelo Brasil. Ele é fanático. Mas ele é um gringo muito engraçado, então ele fica se perdendo em tentando aprender português. Então, quem quer dica de inglês vai pra Fluency. Mas eu acho que é o maior diferencial, assim. Eu já cheguei a participar de processos, não para essa vaga, mas só de você mostrar que você tinha habilidade do inglês, tinha gente que não queria ver mais nada do que eu fazia. É mesmo? Mais nada. Mas porque falta gente que tenha conhecimento de que inglês tenha conhecimento nessa... do inglês. Total. Essa é uma dificuldade, né? Eu vou jogar uma polêmica aqui. Posso jogar uma polêmica? Muito. Vou jogar. E você Claro. está escutando a gente É o no corte chat. agora. Vai lá. É o corte. Olha o corte. O inglês que a gente pede no Brasil, ele é mais exigente do que se pede lá fora. Verdade. Com certeza. É um negócio maluco isso, né? Então, Com certeza. Mas aqui, de empresas brasileiras? Exatamente. O que a gente usa aqui... De empresas brasileiras e das gringas sim, também. Sim, Ah, os gringos são mais aqui no Brasil, né? O que a gente exige aqui no Brasil de inglês é mais do que o pessoal lá de fora exige. Se você tivesse nativo ali, né? Então, morando ali, né? É muito mais exigente do que aqui. Será que a gente tem um português fluente? Não, é o que eu Entendeu? falo, Negócio gente. maluco, O meu né? português é intermediário, né? Como é que você quer que eu tenha inglês fluente? No intercâmbio eu conheci um americano que falava português melhor que eu. Mas Olha aí. É assim. E quando você vai pra gringa e você trabalha com as pessoas falando inglês, eles vão entender seu inglês numa boa. Assim como eu trabalhava com um monte de indianos, e o inglês deles é o inglês indiano, É. não é o inglês britânico. Mais Não. difícil de entender. Ele é Hello, muito difícil indianos, de entender. não falem rápido, vocês não estão falando um inglês fácil de entender. Não é fácil de entender. muito difícil. E eu cheguei a sair de trabalho porque eu não conseguia ficar conversando. E nessa área de programação, o que mais tem é indiano, né? Tem muito, né? Eles são craques em, ó o Henrique em falando, ó. tecnologia. Ó, com certeza, tô na Irlanda e sinto muito isso. Mas essa coisa que o pessoal exige o inglês aqui é meio que uma questão assim, é uma linha de corte, realmente. Por isso que eu falo que é diferencial. Você pode até não usar o inglês no seu dia a dia, mas, nossa, você sabe? Eu vou preferir você que sabe do que você que não sabe. Pronto. É meio que essa linha de corte. Assim como Acho que eu vou ter uma vantagem, então. nisso. você tem uma vantagem. E isso... Porque acabei de terminar um curso de tradução, porque eu não sabia o que ia Ah, fazer. ela tá aí no eu- nível acima. Você foi pegando skills, né, Dri? Então, Hoje pronto, ó, vai- fechou um Exato, stack. gente. Olha aí, ó. Não desperdício. Empresa, vocês estão perdendo tempo, ó. Não desperdício. Mas é importante essa questão do inglês. Eu acho que é a parte mais disputada. Não adianta querer disputar vaga internacional. Eu acho que se isso não tá bem aí com você. Porém, tenho casos, já conversei com pessoas, tem até lives gravadas no meu Instagram. Bruno Genaro, por exemplo, ele mora na gringa hoje. Ele foi para os Estados Unidos sem saber uma palavra de inglês com a esposa. E hoje já trabalhou para Cisco, para serviço, tem empresa dele. E ele não manja muito inglês até hoje. Ele sabe o inglês que ele precisa para se virar, sabe? Então, de tudo é possível, assim. Mas é óbvio, você tá cada vez, como a gente entrou esse podcast falando,
vai estar cada vez mais disputado hoje em dia. Tem muito mais gente agora qualificada sobrando no mercado, porque quanta gente qualificada com inglês. Com inglês que tem no currículo. Acabei de sair da Google, da Amazon, da Microsoft, da Apple. A Apple não fez layoff. Não vamos, única, né? não vamos falar Por enquanto a Apple não zicar, fez layoff. Não vamos zicar. Mas que saiu de... Vamos pro Brasil mesmo, né? Que saiu de Nubank, que saiu de Loft, que saiu de várias empresas bacanas com experiência e tá aí disputando essas vagas. Então... Profissional qualificado. Profissional qualificado. Então, acho que qualquer coisa que tiver a mais é interessante. O Bruno Mota, bem-vindo, falou: sabendo JavaScript, é tranquilo transitar entre os frameworks React, React Native e Angular? Eu acredito que sim, tá? Bruno, eu acho que sabendo bem JavaScript, é possível você usar qualquer um desses JavaScript. Eu acho que é possível, desses frameworks, é possível você usar esses frameworks até sem saber JavaScript, porque tem muita gente que começa aprendendo esses frameworks. Não recomendo. Eu recomendo estudar muito bem o JavaScript, né? A gente começou a ver lógica, um pouco dele com o JavaScript, a gente vai para essas aulas off para praticar o JavaScript e já chegar no React. O que eu quero é que a gente encoste no React o mais rápido possível. Por quê? Além do JavaScript ser uma necessidade no mercado, o React também é outra muita exigência. Então, às vezes, você chegar só no mercado só com o JavaScript não vai te ajudar. E essa é a minha polêmica que eu gerei na internet. A brota hater nesse post do bueiro, né? Quando eu falo, que foi um corte que a gente fez nesse podcast, eu falando, olha... Não aprenda primeiro HTML e CSS. Vá direto aprender o JavaScript. Tá, mas porque tem que aprender HTML? Porque tem que... Eu não falei que não é para aprender. Caro seguidor. Não falei para você não ter para aprender. Eu só tô falando que se você está começando a aprender programação em 2023, não adianta você ir pro mercado... rei, rainha do HTML e CSS. Dificilmente vai ter uma vaga com essa que vai pedir isso e vai falar assim, e o JavaScript? E aí você não vai saber. Agora, a vaga que só quer saber do JavaScript, essa tem muitas. Porque ela vai saber ali que o mínimo que você vai precisar usar do HTML e CSS, você meio que vai ter que passar por cima, porque você vai passar por cima. A gente vai ver mais um pouco de JavaScript nas próximas aulas e a gente já vai começar a mexer no JavaScript no React. Então ali você vai escrever HTML e CSS, só que com JavaScript dentro do React. Poxa, já levou 4 coisas numa vez só. Né? Então, Bruno, investe no JavaScript, que aí com certeza você deita e rola nesse frameworks. Mas se eu for te dar uma dica, foca em um só. Não tenta aprender React, React Native e Angular. Os 3 são totalmente diferentes na sua estrutura. Pega um deles. O Leardini deu uma dica, o mobile tá bombando. Quem sabe então aprender um React Native, porque aí você cria o mesmo aplicativo para todas as plataformas. E ele é feito em JavaScript. Então, né, o que você aprendeu você vai usar. O Angular ainda é muito utilizado, mas a comunidade é bem menor do que a comunidade do React, né? E o React tá aí bombando, tem muita gente, mas também tem muita gente concorrendo para as mesmas vagas, né? E o nível de exigência lá em cima. Não desanima não, gente. Toda área é difícil. Se você fosse estudar prótese dentária agora, também ia ser complicado. Então, também... Eu acho que o papo aqui não é nem essa questão de desanimar, né? Prestar atenção nesses detalhes. Sim. Acho que o cuidado que nós temos com a nossa carreira é uma das coisas que eu bato muito forte. A nossa carreira ela não vai ser construída de um dia para o outro. E essa carreira exige um cuidado. Né? Uma das coisas que eu gosto bastante de falar, que é um pouquinho ligado com lifelong learner, né? É a mentalidade que a gente tem por um lado de consumidor e não tem uma outra, a mesma mentalidade por um lado de fazer acontecer, né? Um exemplo disso é eu e você, nós 3 aqui, nós sabemos que daqui a um tempinho vai lançar o novo iPhone. A gente sabe disso. Isso no mercado é a mentalidade de growth, né? Que a gente costuma falar. Né? Eu tá preparando uma plataforma que ela tem a possibilidade de ganhar updates. Né? E eu sei que daqui a um ano eu vou ter 2 iPhones com uma versão nova e tudo mais. Ótimo. E aí vai chegar o momento que eu vou querer comprar esses iPhones novos. Eu já sei que isso vai acontecer, que eu preciso me atualizar. Porque hoje se você anda com o iPhone 6... Nossa, já tá bem desatualizado, porque eu tô com o iPhone 6, né? Por que a gente não usa essa mesma mentalidade pra minha carreira?
Né? Então, eu sei que... De se manter atualizado. Exato. Sim. Cheguei aqui até um certo nível, legal. Daqui a 6 meses, seu nível vai cair. O seu software vai cair. Muda sempre, tá sempre mudando. Exato. Né? Então, a mesma mentalidade que a gente usa para consumir algo novo, algo da moda, algo legal, precisa ser aplicado para nossa carreira. Isso é um cuidado de carreira. Eu acho que tem oportunidades bastante no mercado para quem sabe cuidar da sua carreira. Para quem sabe para onde... E isso começa nesse ponto. Para onde eu vou? O que eu quero. Definir isso é a perguntinha. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Nossa. Responder isso é o começo pra gente começar a cuidar de uma carreira de uma forma mais, acho que, artesanal ali, com cuidado, sabe? Faz sentido, faz sentido. Bom, voltando aqui até pra gente dar uma finalizada na questão do JavaScript, que é onde a gente vai ir, eu quero dar só uma recapitulada que o JavaScript, ele não era essa linguagem tão amada no universo, tá? Ele era simplesmente uma linguagem coadjuvante, né? Quando a gente começou a ter internet mesmo, década de 90, 95, 96, foi se inventando HTML, CSS. CSS ainda veio depois, o HTML foi o básico, né? Com toda a estrutura que a gente constrói uma página. E o JavaScript era uma linguagem ali que ele tinha alguns outros concorrentes. Ele tinha o Java Applet. Eram coisas que tentavam fazer interações na web. Até que, depois de muito tempo sem atualizações, a comunidade, né, de JavaScript foi... e assim, essas especificações, elas são... essas versões, elas não são da comunidade, vamos dizer assim. É uma comunidade... oficial, chama W3C, Web Consórcio. Ah, tá. Eles... Eu sei porque tinha links para essa W3C. W3C. Isso. Esse é o órgão. Nesse material do HTML tinha. Perfeito. Do HTML tinha. Do HTML, provavelmente, porque o HTML, o CSS e o JavaScript, as especificações deles são feitas por esse consórcio, né, que o W3 é de 3 Ws, né, o WWW, né? Consortium, que comanda, eu não vou saber o nome, não ri na minha cara, não vou lembrar. O Web3 aqui, né, W3C Consortium, que eles especificam as versões. E aí só depois que o JavaScript começou a ter versões mais atualizadas, como por exemplo, suporte à orientação a objeto, toda a preparação que ele podia ter para uma web responsiva que eu digo é assim, aí é a questão do React, né? Na hora que eu tô lá na minha tela, de repente chega uma notificação. Aquele sininho que tá lá parado lá em cima, aparece uma bolinha vermelha nele falando, você tem uma nova notificação, sem ter dado um recarregamento na sua página. Ah, sim. Aquilo ali apareceu, brotou na tela. Sim. Até pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer isso. Se você pensar no Gmail, o Gmail foi um dos primeiros softwares web que você chegava uma mensagem nova, ela já aparecia. Sem você ter que atualizar a página. Você tinha que ficar lá nos seus provedores de e-mail, você tinha que ficar dando reload. Então, o JavaScript ele começou a modificar e isso começou a se tornar possível. Então, você com o Ruby, você precisou instalar algumas coisas na sua máquina, né? O Ubuntu para fazer ele rodar. Com o JavaScript, por isso que hoje nem tem layout aqui na tela, não tem slide, nada. Com o JavaScript, basta a gente ter um navegador e é onde a gente vai começar a usá-lo. Então é muito fácil a gente usar o JavaScript, porque eu abro aqui o meu Chrome, eu vou dar um comandinho ali para aparecer o console do navegador, que é como se fosse o terminal dentro do nosso navegador, tem um terminal, e ali eu consigo dar comandos JavaScript, consigo testar meus programas, meus scripts. Você escreve ali mesmo o código, ou você precisa de um editor de código também? Você pode escrever ali dentro mesmo e ele vai fazendo os códigos, assim como eu consigo ver o código JavaScript da página que eu estou aberto ali no navegador. Então eu consigo fuçar dentro dos outros sites para saber como é que eles escreveram ali, né?
Então a gente... acho que eu vi como é que faz isso. Você viu como é que faz isso? Isso é uma Já- das facilidades que tornam o JavaScript uma linguagem, às vezes, mais fácil de ter mais gente adepta do que, por exemplo, gente entrando talvez no Java, que vai precisar de uma configuração na sua máquina muito mais robusta. E é muito legal isso, porque uma vez conversando com a Camila Code, que é uma especialista, ela sempre falou assim, olha, o Java talvez ele tenha essa porta de bloqueio para se aprender, porque precisa de muita coisa para você fazer uma aplicação em Java, já que o JavaScript é mais fácil. Então, esse daí vai ser um diferencial bom para todo mundo que quer vir com a gente aprender JavaScript. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acho que eu vou gostar. Eu acho que você vai gostar. Já tô Eu acho que gostando do material que você tá lendo, você já tá gostando aí dessa Já, parte. gostei dessa parte. sim. Legal. E assim, são professores assim como o Danilo que a gente tem na FIAP. Opa! Olha o nível. Isso. Bom, né, gente? Olha o nível. Graças a Deus. Explicamos aí, porque os alunos são muito importantes nesse processo. Não imagine... Você também dá aula nesse curso? Não dou aula, de vez em quando dou umas mentorias, umas as palestras. mentorias, tá. Geralmente a palestra é mais sobre Power Skills, LinkedIn principalmente. É uma das coisas que a gente conversa bastante, né? Que é a nossa porta de entrada para o mundo corporativo, né? Eu sempre falo que o LinkedIn não é uma plataforma hoje para conseguir emprego, Verdade. né? Então, ele te dá um emprego. Mas se a gente começar a olhar o LinkedIn com um olhar mais de oportunidade não é só emprego. Né? Então, oportunidade eu conheci o Danilo. O Danilo Né? sabe trabalhar bem o LinkedIn, eu acho. É, né? isso Esse eu aqui acho muito é- legal. Esse é profissional, mas isso que ele tá falando é importante, né? Não é só para achar emprego. Às vezes você pode conhecer um grupo, Sim. você pode seguir uma empresa, você pode ficar sabendo de um programa de formação. Hoje mesmo, uma outra pessoa, Xará Teu de RH, que eu vou trazer aqui pra gente bater um papo, Léo Kaufmann, me mandou aqui uma divulgação de um grupo, de um projeto da Capgemini, que é uma grande empresa, que está fazendo também um processo de formação gratuita, vai dar um curso para todo mundo e depois vai contratar essas pessoas. Ela vai Opa. treinar em 4 trilhas, ó, Java, Salesforce, ServiceNow e Cloud. E depois ela vai poder contratar a CLT para trabalhar É lá. mesmo? Então, olha só como esses programas têm. A Alura tem o Alura Corporate Sim, também, né? A sim. FIAP também tem. Você consegue dar chamar um MBA inteiro para ser dado para tua Sim. equipe. Ou, né, de vai lá, faz esse Vários teste, temas, depois né, te, que você pode fazer. te contrata. Então, esses programas de formação eu acho que são o futuro. Personaliza pra você. E eu acho que Então junta essa é a tudo, sacada né? também, Junta a educação, junta a tecnologia, junta a oportunidade, junta o social, né? Porque tem um impacto muito grande um projeto desse, né? Quantas Demais. vidas são transformadas. Ainda mais quando a gente está falando de pessoas 40 a mais, às vezes de mães, mulheres, pessoas com outros recortes que são grupos subrepresentados, pessoas pretas, pessoas trans, LGBTQIA+. Então, transforma muita gente, assim. Então, façam mais desses projetos, procurem mais as instituições de ensino também, porque são elas que conseguem, geralmente, viabilizar esses projetos, né? Então, Se eu fosse colocar mais um pontinho, crie conexões. Então, crie conexões também. crie conexões, mas eu falo conexão e não adicionar uma pessoa, entendeu? Acho que a conexão, eu vou falar uma das coisas que eu não acho muito legal, não sei se tem algum recruiter ou recrutadora que tá nos ouvindo agora que curte isso, mas o Luiz, é quando a pessoa te adiciona, aí você aceita, não dá nem oi, toma currículo. Assim, ó. Tá na mensagem ali, sabe? Não Já tem sabe que nenhum- você é um recruiter. já... adiciona por isso, sim. não tem problema, tá? Mas aí vai lá, não tem nenhum bom dia e toma currículo. Né? Então, isso é uma forma de como interagir, Exato. né? Então, o LinkedIn, ele permite que você interaja. Né? Se você não gosta de postar, isso eu sempre falo. Se você não tem segurança para postar alguma coisa, para ser visível em alguma coisa, interage. Entra em um post que você gosta, não tem, vai interagindo. Comenta, né? né? Comenta, coloca Curte. suas ideias ali. O LinkedIn é legal porque se você der uma curtida ou se você comentar, o teu comentário vai aparecer na timeline de outras pessoas. Então seu ganha perfil visibilidade. acaba se destacando. Ó, veja o que você coloca na sua
descrição, né? Então, como é que tá o teu LinkedIn, Dri? Não, tá. Ixi. Aí, ó, já Vamos Já. falar sobre isso. Acho que a gente tem que puxar já uma Fazer mentoria uma aula aí de de LinkedIn. LinkedIn, porque Legal. aí nisso aqui ele vai te dar várias dicas. A dica que eu adoro tua da palavrinha-chave, né? Que, pô, você tá interessado em vaga de Ruby, tem que estar escrito Ruby no teu LinkedIn. Né? Estudante de Palavra-chave. Ruby. Aí já vai gente falar assim, mas não coloca estudante, né? Coloca programadora, iniciante, mas tudo isso são percepções, né, gente? Exatamente. Faz muita diferença. E mostra como você lida com a sua carreira. Entendeu? Então, A questão já do como você tá se projetando também, né? E aí a gente, no LinkedIn, a gente já quebra o primeiro mito, né? No currículo, o que a gente sempre ouviu, seja sucinto. Né? Não faça um currículo gigante, óbvio, porque ali eu tenho um papel ou um arquivo onde o recrutador vai ser forçado a ler, né? Tudo. Então você tem muita coisa, obviamente que cansa. E isso não é um currículo, isso é tudo, né? Você tá lendo uma coisa que é até um livro, né? Então, agora, no LinkedIn eu tenho um algoritmo que trabalha para mim. E aí que vem a sacada da palavra-chave. Quando eu tô procurando uma pessoa com Ruby, e aí tá lá, né, no currículo, e no perfil, né, que aí já tem essa diferença. No perfil você pode caprichar, seja detalhado. Coloque o máximo de palavras-chave possível, porque eu vou usar uma ferramenta onde eu vou colocar a palavra Hub lá, e quando eu for chegar no seu perfil, só aquela palavra vai estar grifada para mim. Então o algoritmo já faz isso para mim e eu vou direto onde eu preciso, né? Então, quanto mais palavra-chave, quanto mais detalhado você tiver ali o seu perfil, melhor. Essa eu acho que é uma outra mentoria aí que a gente tem que ter, porque... Eu acho que... Vale a Eu falo, sim. Padri, Vale a se o pena. seu objetivo não é conseguir essa vaga, então ela pode estar aparecendo agora. Você não precisa estar com o curso concluído ou ter passado nesse processo seletivo. As pessoas podem estar vendo isso agora ou chegar em você através dessa palavra-chave e olhar para toda a sua experiência lá atrás e falar assim, tá, o que ela precisa aprender aqui é uma questão de tempo. A formação, o caráter, ou todo o resto do conhecimento ela já tem, né? Então, deixar essas ferramentas trabalharem para você é importante. A gente pode, então, depois fazer um recap aí, já deixar os LinkedIns nos trinks aí para Boa. aparecer aquela vaga. E você ensina essas coisas nesses cursos? Você dá essas dicas para as pessoas que, por exemplo, vão trabalhar com tech recruitment, dela saber... Porque eu acho que, imagina, tem gente que chega... Não sabe nem usar também o LinkedIn para fazer essas buscas, né? A primeira... Tem um pré-requisito para ser tech recruiter? Tem. Assim, não acho que não é um pré-requisito, né? Para Acho que fazer um curso, por exemplo, para me interessar pela área, né? Como no livro lá, 10 maneiras de trabalhar com tecnologia sem ser programador. Você pode ser tech recruiter. Eu preciso ter uma formação prévia. Não é necessário você ter uma formação prévia, né? Até porque a gente vai trabalhar com pessoas baseado em tecnologia. Mas é óbvio que se você tiver uma formação em pessoas, psicologia, gestão de recursos humanos, administração, né? Então nessa área, para a parte de eventos, assim, comercial, isso te ajuda, porque te traz umas skills aí que você vai ter que complementar com a tecnologia. Então, ser recrutador, você precisa ter as suas soft skills bem desenvolvidas para você trabalhar com as hards. Né? Então, eu sempre costumo falar, Dri, que quando você vai traduzir, por exemplo, que esse copo, ele tá aqui e eu vou colocar aqui, nessa parte, não é tão complicado. Porque, só pegar o copo, tirar ele daqui e colocar aqui. Me comuniquei, certo? Agora, quando eu vou falar como é subir um ambiente para nuvem, não é tão simples. É muita abstração. É muita abstração. E eu preciso ter minha soft skill de comunicação bem desenvolvida. Para conseguir explicar isso. É muito mais complexo explicar isso do que explicar uma parte de gestão, por exemplo, de estratégia. Não é tão complexo você falar que aquela pessoa tá bem, não tá bem hoje, precisa disso, precisa daquilo, dar um feedback. Agora, falar de tecnologia é muito complicado. E olha que legal, falar de tecnologia, né? Então é um soft skill ser bem desenvolvido. Então, o recrutador, por mais que ele vai trabalhar na parte de tech, ele precisa ter uma soft bem desenvolvida. E ali a regra básica do LinkedIn para o recrutador é: para você achar, você precisa saber ser achado. Então não adianta eu usar a plataforma muito lindo ali, usar
as palavras-chave, saber fazer busca. Só que aí eu acho a Dri, e a primeira coisa que a Dri vai fazer quando ela recebe uma mensagem do Luiz é clicar no perfil do Luiz e ver quem ele é. Aí eu tô sem foto, eu tô sem descrição. Tá desatualizado. Vou pensar que é fake. É fake essa oportunidade. Já descarta, né? Exato. Então eu preciso ser achado. Né? Então, saber isso, ter um LinkedIn bem legal é se colocar como candidato. Para ser o melhor recrutador, você precisa saber ser candidato. Então, acho que essa é a sacada pra gente entregar. Isso tudo a gente vai entregar no curso. Né? A gente vai trabalhar bastante sobre isso. Boa. O que mais que você pode falar desse curso, então, pra gente? Bom, faça o momento merchan. Merchan liberou aqui. Merchan. Danilo, depois eu te faço o Pix, tá? Fechou. Paga a diária do estúdio aqui, tá valendo. Legal. Não, eu acho que esse curso, ele vai um pouquinho além do que a gente costuma ver de mercado. Por quê? Porque tecnologia, a gente tá querendo levar um conceito de tecnologia que ele não é só software. Então eu não vou ensinar o meu recrutador, minha recrutadora, a achar só dev, entendeu? Então acho que essa gourmetização do mercado é... Putz, o recrutador tech recruiter só acha pessoal de dev. Não é bem assim. Pode achar um gerente de produto, teste. Exatamente. E a gente tá falando das outras tecnologias, né? E a gente também tá falando de tecnologias emergentes que às vezes o recrutador não teve muito contato. Então, blockchain... IoT, inteligência artificial, cibersegurança, gente. Cibersegurança esse é um profissional necessitadíssimo dentro do mercado e às vezes a pessoa entra na área de tecnologia, é só programação e vai estudar cibersegurança, fora que cibersegurança dá para você ganhar dinheiro de casa, né? Exatamente. As empresas abrem os seus programas de bug bounty, tipo, vem aqui achar um bug dentro do Nubank. Você vai lá, faz o curso, né? Descobre as ferramentas. Se você achar o bug, eles vão te pagando em dinheiro. Muitas empresas têm isso aberto. Então, Gabriel Pato, um super conhecido hacker ético, como ele diz, ele começou a vida dele fazendo essa caça-bug dentro das empresas para achar vulnerabilidade dentro da empresa. Uma área muito boa. O cracker, que a gente fala, né? O hacker do bem. A gente o cracker. E cibersegurança, então, todos esses conceitos, como que a Tech Recruiter acha ele? Tech Recruiter é tecnologia, gente. Então, não é software. Só programação. Não é só programação. Então, a gente vai trazer todos esses conceitos. E a sacada é que lá na FIAP, a gente teve a possibilidade de ampliar um conceito de tecnologia. Um curso, por exemplo, de Full Stack, né? Que o Dan dá aula aí. Eu tenho dentro dele de 18 a 24 temas dentro de Full Stack. No mercado, você contrata o PEC. Então, eu contrato um profissional de Full Stack. Só que dentro do Full Stack, o que tem? O que é o back? O que é o front? O que é subir na nuvem? O que é codificar na nuvem? O que é trabalhar com dados? O que é LGPD para essa galera? Né? Então, tudo isso forma um Full Stack. E quando você quebra tudo isso, porque eu preciso trazer um professor para cada disciplina, você traz um background de tecnologia muito grande. Então, Tech Recruiter é soft skill, Tech Recruiter é estratégia, Tech Recruiter é tecnologia. E o final disso tudo é uma entrevista. Isso tudo se resume. O seu trabalho de soft, de tecnologia e de estratégia se resume na hora do seu bate-papo. Com um possível candidato. Bate-papo. Então, assim, isso vai refletir na hora. E a pessoa também tem que estar muito preparada para ela saber falar da empresa que ela representa, né? Saber falar da vaga, ser honesta ali, né? Porque é isso que você falou. Tu às vezes tá tentando tirar alguém de uma outra empresa, ou alguém que tá ali no mercado cheio de sonhos, né? Um vendedor de sonhos, né? E aí vai pra empresa... A pessoa tem uma frustração, às vezes, né? Frustração, né? O Tech Recruiter falou, não, é isso, isso. E essa pessoa não tá nada alinhada, ela chega lá dentro, no dia a dia, no time, não tem nada a ver, né? E acontece bastante, né? Demais. Isso e vamos falar um tema que a gente falou aqui, frustração. Isso é muito individual, né? Isso é muito individual, é óbvio. Pode estar bem pra todo mundo, mas pra você não. Então, eu acho que tem muito, é um assunto polêmico, mas... que a frustração tem a ver com a expectativa que a pessoa criou, né? Isso. Só que aí, por um outro lado, vem o que o Dan falou da empresa, de quem criou aquela expectativa e como foi a forma que foi criada aquela expectativa. Então, sim,
tem todo um cuidado que você precisa ter antes do recrutamento para você entregar. O recrutamento ele acontece muito antes de eu anunciar uma vaga. Sim. Então não é na hora da vaga que começa o meu recrutamento, não, tem um mundo antes disso. Planejar aquela vaga, a necessidade daquela vaga, Exato. por que ela serve, né? Proposta, A hora de abrir a vaga é porque já tá tudo muito... tudo definido. Entendi. Define o modelo do processo, isso que você falou, né, Dri, do processo que você tá falando, que na última etapa chegam quase 200 pessoas. Isso já ainda assim é muita gente. Ainda assim é muita gente. Só, e aí por isso que quanto mais gente, mais etapas tem. É humanamente impossível, eu acho que pode acontecer isso, tá, gente? Mas você fazer um processo seletivo com 10 mil pessoas na etapa do RH, não sei se meus amigos e colegas recrutadores, se vocês já fizeram isso, por favor, eu gostaria muito de tomar um café com vocês pra saber como é que foi. Eu já participei de programas de seleção, né? Divulgando, foi um até da Vetex, onde eles selecionaram 15 mil pessoas nesse processo. Nossa. Deram treinamento para as 15 mil pessoas. Deram treinamento para 15 mil pessoas gratuitamente. Foi o maior programa de treinamento do Brasil até então. E depois eles selecionaram 300 pessoas para ir passar por uma fase mais seletiva. E eu acho que eles internacional, porque a vaga tinha uma coisa assim. Foi um processo bem complexo, mas Caramba. dar 15 mil cursos gratuitos foi incrível, né? Isso, É um negócio isso é muito bacana. Isso é muito bacana. O que mais que a gente tem? Tem endereço já para quem como é quer que- se sim. inscrever? Quando começa, o Dante tinha falado que era em Em março, mas não... mas a gente vai postergar para abril. para abril. Tá, então a primeira turma vai acontecer em abril. Nós vamos tá. falar lá, tá? A gente tá lá no site da FIAP, então www.fiap.com.br Tech Recruiter. Então você pode colocar lá, ou na aba do Shift. Então você entra na FIAP, vai na O parte que do são os Shift. cursos Shift da FIAP? Momento Merchan, FIAP, tamo junto aqui. São cursos de curta e média duração, tá? Além dos cursos Shift, nós temos as imersões agora também, né? Então, quero fazer uma imersão em Full Stack. Você pode fazer um curso, essa imersão pode durar de 1, 2 a 3 meses ali, só que Você bem... recebe um banho de loja, isso aí. de E- tecnologia. E mão na massa. Mão na massa, colocando a mão na massa. E a gente tem os cursos rápidos, né? Que é 24 horas. O nosso é 24 horas. Então, vão ser divididas, tá? Eu e o Luciano. Então, o Luciano... esse de Tech Recruiter vai ser 24 horas? Vai ser 24 horas, isso. E esse curso tá eu e o 24 Luciano... horas total acaba dividindo, dá mais. sim, dá mais sim, sim. 24 horas é bastante. Seria bastante legal, né? coisa. Lançar um hackathon de... 24 horas você sai Tech Recruiter ali, maravilhoso, muito bom. E tá eu e o Luciano Viana, ele é um mestre aí, fala muito sobre soft skills, então a gente tá dividindo, óbvio que no Tech Recruiter a gente vai ter uns convidados bem legais, né, participando aí, Opa. dando pra gente esse brilho no curso. Mas o Shift é isso, são cursos de curta e média duração. E acho que no final aí a gente pode deixar também um link pra galera, onde tem alguns cursos gratuitos da FIAP aí também pra todo mundo. Olha, Opa! eu vou colocar aqui o link da FIAP em si no chat, depois a gente deixa na descrição. Boa. E você tem esse link desses cursos gratuitos Tenho. da FIAP? Porque eles são muito... Sim. Pode postar aí no chat. É o nosso programa que a gente chama de um programa Eu Capacito. Boa. Tá? Então, o programa Eu Capacito, a gente tem vários cursos disponíveis onde você vai lá, se inscreve nesses programas e aí você tem um curso da FIAP online ali, você ganha certificado da FIAP. Aí tem Java, né? Tem uns cursos legais que a gente pode fazer lá também, totalmente gratuito. Eu vou colocar aqui no chat, vou pegar o link e aí a gente vai... Beleza, que aí depois colocando eu aqui. coloco na descrição. Boa. Eu já fiz vários posts desses cursos gratuitos da FIAP. E sempre quando eu faço, dá um boom assim de compartilhamento no LinkedIn, o pessoal adora bastante. E vira e mexe eu vejo essa mesma postagem passando na minha timeline. Então assim, já é quase uma lenda urbana, mas não é lenda, é real. Os 20 cursos gratuitos da FIAP. São cursos muito bons, vale a pena fazer. FIAP, tamo junto. E precisamos falar só um pouquinho também da pós-tech, Boa. que é essa pós que juntou com a Alura aí também. Preciso
ser formado em tecnologia para fazer a pós-tech? Você sabe disso, Leardinho? Então, o básico você tem que ter a graduação, né? Você tem que ter tem que ter graduação. graduação. É uma pós-graduação. Entendi. Tá, então... Não, tem que ter a graduação, mas ela precisa na- sem tecnologia. Não, né? Olha, eu acho que ter a graduação em tecnologia vai te ajudar, vai te dar uma base. É, porque eu já tive alunos em pós-graduação que vieram de economia. Mas sempre passa-se por Um crivo, né? um crivo, uma entrevista, né? Geralmente com a coordenação. E aí, realmente, esse aluno que vinha, por exemplo, de economia, ele trabalhava numa fintech. Então, ele tinha ali uma experiência. Não foi tão difícil após para ele, mas já teve gente que veio de medicina. Então, né? Mas precisa ter algum conhecimento, Você né? precisa- Senão a você graduação você senão tem você que não vai ter, ter um né? aproveitamento muito bom, né? Pra mas você se fazer não, uma difícil. pós, né, seria interessante. E Totalmente ao contrário, assim, que você Botei o nunca show. chegou, aí é mais fácil você ir fazer um shift, você fazer um curso gratuito e pegar uma imersão, e aí depois você vai pra Mas essa assim, área. pra esclarecer, a gente vai colocar aqui no chat também o link da Pós-Tech. Tá. O link da Pós-Tech, ele Tem vai estar tudo. tudo certinho ali, o passo a passo, o que a gente pensou nessa junção, que é o melhor dos dois, então o melhor da Alura junto com o melhor da FIAP, e a gente tá entregando pra todo mundo isso aí. Muito bom. Muito bom. Dri, tem mais perguntitas? Não, eu acho que foi tudo. Falamos bastante aqui. Eu acho que esse formato bate-papo, assim, é interessante, né? Eu gosto também. Eu gosto dessa troca, assim. Legal. Eu achei legal. Eu também gosto. E é legal a gente ter um contraponto. Não o tech aqui, o dev, mas aí tem o contraponto de quem iria nos contratar, Sim. né? Então. Isso eu acho muito legal, cara. Porque é aquilo que a gente tá querendo trazer, né? A realidade. Um lado nunca sabe da realidade toda, tá? Porque você precisa... Pra você conseguir essa oportunidade, você não vai estar sozinho. Precisa passar por alguns pontos. Né? Então isso eu acho legal, você trazer esse contraponto como a gente tá falando aqui. Eu gosto de colocar, pelo menos no meu time, tá? Nós recrutadores, eu quero quebrar um mito aqui, porque a gente é muito judiado lá no LinkedIn. O pessoal pega muito no nosso pé, né? Nós não somos inimigos de vocês. Nós não somos inimigos. Eu sempre falo, existem pessoas legais e pessoas ruins em todo lugar, cara. O Tech Recruiter, ele tá doido pra preencher aquela vaga. Ele quer que você seja finalmente aquele candidato, né? A gente sai na hora, no nosso time, a gente sai pra fazer entrevista falando um pro outro, boa sorte. Boa sorte, vai ser Que esse. né? seja essa pessoa. Que seja essa né? pessoa. Você é avaliado pelo seu código e nós. A vaga que a gente fecha. Entendeu? Então nós torcemos que seja você. Então, por favor, seja você. Né? Então eu acho que essa é o eu acho que mito, já ir sem esse medo, né? De que tipo, você não tá lutando contra ninguém. A pessoa dali também tá torcendo. É porque as pessoas são... Eu mesmo já fui marcado, assim, já fui pra algumas entrevistas sem passar pelo Tech Recruiter. Você vai direto já com a pessoa. Sim. Deve tá contratando dev. Meu Deus, eu É cheguei diferente, nos né, rolê assim, que eu era aquele dev front-end que não entendia de lógica, mas faziam telas maravilhosas. Chegou na hora, vai lá, resolve esse algoritmo aqui no vidro da sala. Me caguei inteiro, entendeu? Fingi um infarto na hora, sabe? De você... Sério, já matei meu pai uma vez. Tipo, meu pai tá passando mal, precisa ir embora. Porque eu não sabia o que fazer na hora. Eu falei assim, gente, não é a ver com a minha vaga. Agora, se você falasse pra eu desenhar alguma coisa, eu ia brilhar aqui, né? Faz alguma coisa com HTML, CSS. Mas fazer um... Então, tem vezes que você vai... Agora, já com a pessoa especialista, isso é muito mais tranquilo. Eu acho que isso desbloqueia e até tira esses medos. Na próxima, talvez nessa você não vai bem. Sempre é um especialista que tá lá recrutando, né? Às vezes é o dev, né? É o próprio dev. É muito. É a própria empresa que vai lá, cria a vaga e coloca aquela... Isso aí deve ser um ótimo assunto no curso, né? O texto da vaga. Ah, sim. Porque é o tipo da vaga é o que vai atrair o tipo de profissional. Então aí você vai lá numa vaga, você pede
preciso de 5 anos de experiência em chat GPT. Né? E a pessoa tá lá, assim, Pagar R$1.000. tá, R$1.000, preciso disso, Vai dar certo. disso. Vai, você vai conseguir. Não vai conseguir, né, Você gente? falou um negócio muito legal. Olha a importância do recrutador conhecer o mercado. É. Senão ele posta qualquer vaga. Ele posta qualquer E aí coisa. vai vir um mundo em cima dele. É. Um monte de hater em cima dele. Ah, vou postar uma vaga mais aberta pra eu ter opção de escolha. Vai ficar ruim pra você, você vai receber um monte de coisa nada a ver, né? O candidato Aí quer é mais trabalho pra filtrar, Pra né? filtrar, O exato. candidato quer saber quanto ele vai ganhar, aonde ele vai trabalhar e qual é o cargo dele. Ah, essas são outras ótimas piadas também. Olha, preciso disso, Só preciso isso. saber disso, preciso saber disso, seu, tal. Qual que é a empresa? Não podemos falar, é confidencial. Qual o salário? Não podemos. Tem todas então essas... meu perfil também é confidencial. Gente, falem isso. Tá bom? Falem isso. Então, Obrigada. Falem isso. Ah, não posso Valeu a falar dica isso, já. não posso falar aquilo. Mas me conta um pouquinho. Ai, não posso. Posso Então, também, não posso falar aconteceu. Olha, eu também. sou recrutador, por favor, gente. É brincadeira isso Por daí. favor, eu sou do lado de vocês. Isso é só nos nossos TikToks aí. A gente vai ter uns TikToks novos aí, hein? Muito bom. Mais Beleza. alguma dica? Mais algum recado, Lu, que você queira deixar aí alguma mensagem pra galera, por favor? Eu acho que o recado final que fica é tratar a nossa carreira como ela merece ser tratada. Cuidar da Com carreira, cuidado, né? Então acho que essa é a dica final e sempre tá se atualizando, né? Então não espera pra bater a água e falar, Faz preciso fazer agora. agora. Faz agora. Não, vai fazendo. Isso você vai colher frutos disso, entendeu? Então, trate a sua carreira da melhor forma, porque é a sua carreira. Ninguém vai tratar a sua carreira melhor que você. Então, dê atenção a você, a sua carreira, de uma forma que ela merece. Então, é isso que eu deixo aí Muito de bom. recadinho. Muito bom. E você, Dri? Mensagens aí finais? Não, acho Expectativas? Eu agora preciso fazer essa prova, essa primeira prova aí da primeira etapa, e é isso. Não tô na expectativa só disso agora. E acho que para a próxima semana, acho que a gente já vai ter... Eu já vou ter feito, pelo menos, a primeira etapa aí. Então, Muito bom. Então, por enquanto eu tô nisso, então não tô focando em outra coisa agora. Beleza. Tá? Não tô... Vamos tentar fazer essas aulas que a gente vai ter aí Sim. agora online, até já mais focadas em relação do que você está aprendendo, para tentar te ajudar. E que aquele grupo, né, o nosso Discord ali, sirva para na hora que você tiver os desafios, ser um ponto para você também tirar dúvidas. Tá. Né? Então estamos vendo bastante gente lá se oferecendo para ajudar. Quero ver essa galera na hora que a gente tiver dúvidas de programação para tirar lá com a gente. Mas é isso aí, galera. Entre no Discord com a gente, vá lá ajudar a gente, vai ajudar outras pessoas que estão aqui trocando ideia com a gente. Tem muita gente que está participando aqui de tudo que a gente está fazendo no YouTube, entre o Discord, tá vindo em todos os dias aqui, ó. Vou até colocar de novo aqui o canal do Discord. Você compartilhou o link aí? Coloquei, só sei se Você conseguiu precisa aqui ver no- se esse link tá funcionando, tá? Mas, gente, Se não, vou colocar depois na você descrição passa, a também. gente coloca na descrição. Fechou, boa. Fechou. É isso aí, galera. É isso aí. Muito obrigado. Muito Semana obrigada. que vem é quarta-feira de cinza, mas estaremos Estaremos aqui. aqui. Todo Com um mundo pouco pintado. de Eu acho que glitter. seria legal, viu, Danilo? Todo mundo de glitter, assim. De glitter. É que assim, 2 horas da tarde já vou ter que estar trabalhando, né? Então já vai vir glitter meio que com a cara verde de monitor. Assim. Bloquinhos. Bloquinhos de notas. Só se for Só bloco de, bloquinho de notas, Bloco só. só se Qual for bloco de bloquinho é notas. recomendado? Danilo, passa um pra gente. Agora, gente, outro segredo aí do Danilo. Dan, o bloquinho mais espetacular pra gente ir nesse carnaval. Ai, olha, a gente tá falando aqui de São Paulo, então em São Paulo eu recomendo todos aí. Mas tem Chá de Alice, é muito bom, acho que eu vou estar por ele aí. Acadêmicos do Baixo Augusta foi agora também, é um que é muito bom de ir também. Gente, só vai, se joga. Eu não sei o nome dos blocos. Eu tô no meio da multidão, tá ali, Boa. já e vai com aquela coisinha gostosa, né? Graças a Deus que a gente vai poder ter isso. Esse você vai conferir o resumo De disso resto, no OnlyFans, No né? OnlyFans, Exato, né? no O OnlyFans. resultado De só resto, no é bloco de notas só, Boa, gente. legal. É só no bloco de bloco de notas mesmo.
Muito bom. Então, bom carnaval pra vocês. carnaval. Obrigado Valeu, aí carnaval. pela presença. Muito obrigada, viu, Luiz? Valeu aí pela troca obrigada. e espero que a gente tenha isso aqui mais vezes, em outros formatos, online. Dri, mais uma vez, valeu. Bons estudos, tamo junto. Obrigada. Valeu, gente. Galera Valeu. do chat, brigadão aí. A gente Valeu. continua depois no Discord. Fui, valeu.